Tá começando mais um episódio aqui do Expresso. Dessa vez estamos numa edição extra especial aqui para dar as nossas primeiras impressões da nova série do Prime Video, Daisy Jones and the Six. Os 3 primeiros episódios... vai ser polêmico esse episódio. Os 3 primeiros episódios da série chegaram, né, no Prime Video essa semana, então estamos aqui nesse boletim caráter extra urgente. aqui, né, caráter urgente, para dar as nossas primeiras impressões da série. Vamos tentar dar um geralzão primeiro aqui, sem spoilers, caso você não tenha assistido ainda. E depois a gente vai comentar algumas coisinhas com mais detalhes ali dos personagens mais pra frente. Mas então recomendamos, né? Assiste o episódio, os 3 episódios, pra poder ouvir a gente aqui. Eu acho que vai ser importante, ou não. talvez. Até pra entender, né? Porque eu acho que talvez a gente tenha opiniões meio polêmicas aí, né? Pro fandom Daisy Jones and the Six. Mas Deus no comando, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou a Nathalie, a gente já falou bastante aqui, né? Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. Você é quem? Eu sou o Arthur. Você é o Arthur. Então, mas sejam bem-vindos aqui ao Tênis Verde, caso vocês estejam encontrando o nosso conteúdo aqui pela primeira vez. Não deixe de continuar acompanhando a gente no seu agregador de podcasts favorito. A gente tá toda semana aqui falando de cultura pop. E também segue a gente nas redes sociais, @TênisVerdeCast, no Twitter, no Instagram, no TikTok, pra poder acompanhar vários outros conteúdos que a gente faz de curiosidades, indicações, enfim. Segue a gente lá. E vamos lá falar sobre Daisy Jones and the Six. Antes de mais nada, né, pra gente começar aqui este papo, né, vamos estabelecer algumas coisas que ambos lemos o livro Daisy Jones and the Six, Lemos? da autora Taylor Jenkins Reid, que essa série se baseia, né, para contar essa história aqui. Então, já temos uma bagagem aí, uma expectativa. Caso você que tá ouvindo a gente não conheça a história, Daisy Jones and the Six vai contar a história de uma banda fictícia dos anos 70, que fez muito sucesso, né, e basicamente o livro é num formato ali de documentário, que tá sendo feito 20 anos depois da separação dessa banda. Então, quando eles estavam lá no auge, a banda se separou de repente, ninguém sabe o porquê, até o momento deste documentário. Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção, né, do livro, de ser um formato diferente, pra contar essa história de lendas do rock que marcaram os anos 70. Arthur, qual que é a sua relação com a história? Começa você, que eu já falei muito. Eu fui ler o livro basicamente porque você e outras pessoas do círculo de amizades falavam muito desse livro, esse livro. Quem conhece, quem acompanha o Tênis Verde Verso, sabe que eu não sou uma pessoa muito das leituras de livro de uma forma geral, mas quando o livro me pega, se ele me pega mesmo, eu meio que leio ele muito rápido, meio fissurado. E Daisy Jones and the Six foi esse livro, tipo, eu li ele acho que 2 dias, foi uma coisa muito rápida, que eu fui ler um pouquinho ali despretensiosamente, e aí eu li 4, 5 horas sem parar do livro e tal. E o que muito me pegou foram 2 questões. Uma delas que é o formato, a questão de ser documentário, que basicamente é só depoimento dos personagens e tal. Sim. Isso é muito gostoso de ler, sabe? E às vezes como um entra em contradição com o outro, fala, na verdade não foi isso, foi assim, ou confirma o que o outro falou. E os próprios personagens que são muito carismáticos, todos, tipo, tem uns que você acha um porre, tem uns que você acha um porre, mas eles não deixam de ser legais de você ler quando eles vão falar alguma coisa, tal, meio arrogante, Sim. meio chato, faz parte da personalidade deles. Então acho que esses 2 fatores combaram pra mim, de eu ler o livro muito rápido, e eu gostar muito do livro. Eu diria que eu não gosto tanto quanto a Nathalie, por exemplo, mas eu gosto do livro, da história. Eu sabia que as pessoas gostavam bastante da história, mas eu basicamente só sabia que era uma história que as pessoas gostavam e que era sobre uma banda de rock. Ponto. Eu não fazia a menor ideia do formato do livro, então essa foi uma grande surpresa. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, é um documentário, que da hora! Mas eu já fui com uma expectativa boa, porque eu amo
história sobre bandas de rock, especialmente ali anos 70, anos 80. Eu sou fissurada. Gosto muito, né, do estilo de música de rock, então eu já tenho, acho que, essa tendência a gostar muito de Daisy Jones. E aí, foi justamente isso que você falou, né? Os personagens são muito cativantes. A história, ela te prende num nível que eu fiquei completamente apaixonada, né? Então, quando eu li o livro, eu já sabia que ia ter a série. E foi ótimo, porque eu fiquei desesperada, querendo ouvir as músicas. Mas aguardei aí um tempo, né? Porque, se eu me engano, eu li em 2020. O livro foi lançado em 2019, se eu não me engano, aqui no Brasil. Eu só li em 2020, então foram aí quase 3 anos no aguardo, né, de ter informações. E finalmente veio aí, e é inegável, assim, eu acho que não tem como você ler Daisy Jones and the Six, gostar dessa história e não criar expectativas para uma série. Eu acho que é quase que impossível, porque a história é muito boa, é muito bem contada, a Taylor Jenkins Reid é uma excelente autora. Assim, tava todo mundo muito, muito empolgado. Até adicionar uma coisa nisso tudo que você tá falando, duas, vai. Não é uma história difícil de ser adaptada. Acho que tem esse ponto. Ainda mais se você vai fazer uma série. E o segundo é que a forma como o livro é estruturado é basicamente uma blueprint, né? Tipo, uma planta Os baixa capítulos, aqui né? pra você pegar isso e adaptar, sabe? E a série consegue tornar difícil o que era fácil. Nesse sentido de Sim. não entregar as expectativas. E até no sentido de que eu acho que você também tem um pouco essa sensação de tá tudo bem adaptações, tipo, é uma mídia diferente, tem que levar pra outra, o Claro. que você vai manter, o que você vai deixar mais de lado. Quanto a isso, eu não tenho nenhum problema. O que me incomoda, e eu acho que a gente vai falar sobre a série muito, é que parece que houve uma descaracterização do que tornava essa história, esses personagens, esse livro tão incrível. Nesses 3 primeiros Sim. episódios que a gente viu. Definitivamente esse é o meu problema. Eu não tenho problema se eles quisessem mudar coisas, contanto que faça sentido pra essência do livro. O meu grande problema com esses 3 primeiros episódios, que até muita gente pode pensar, ai, mas é só 3 episódios. Gente, é uma minissérie, tá? Então, 3 episódios é uma porcentagem bem grande do todo dessa história, que vão ter 10. São quase 3 horas de conteúdo que, pra mim, não passam a energia que o livro passa. Não Então, mesmo. apesar da gente ver, né, ali a ambientação dos anos 70, que é uma coisa que eu também sou muito apaixonada, né, de ver histórias de época e replicar a época ali que tá sendo retratada e tal. Tudo isso é bem legal, o elenco também, eu acho que é muito bem escalado, tal, as caracterizações, etc. A vibe do livro não tá lá. A energia, a empolgação do livro não tá lá. E eu acho que a raiz do problema, pra mim, vai muito de como eles apressaram a história nesse começo. Que ao invés deles irem com calma, apresentando a Daisy, apresentando o The Six, né, que são inicialmente coisas separadas antes deles se tornarem Daisy Jones and the Six, eu acho que eles correram muito pra chegar logo no Daisy Jones and the Six, só que de uma maneira que não é interessante. Então, é muito engraçado isso, porque eu gostaria que eles fossem com mais calma, mas ao mesmo tempo, o primeiro episódio é extremamente sem graça. Então, acho que são muito mais de escolhas de narrativa e da personalidade ali dos personagens, que eu acho que alguns ficam muito sem personalidade. Sem personalidade, a gente vai falar melhor disso, do que necessariamente correr ou não correr com a história, né? Eu acho que o problema é que eles correram e apressaram uma coisa que não era pra ser apressada, mas também, mesmo eles correndo, continua sem graça. Não sei se eu tô me fazendo clara. Não, sim, faz sentido. Tipo, eles poderiam ter tomado tempo pra contar essa história e continuar sendo sem graça da forma que é. Mas eles correram, que vira um problema, e continua sem graça. Tipo. Aí são 2 problemas, né, no caso. O livro, ele se passa ali na década de 70, que pra todos os males, quando a gente pensa em rock and roll década de 70, sexo, droga e o rock and roll, tipo, são 3 palavras que estão ligadas de qualquer forma, sabe? E o livro passa essa sensação. Por mais que o livro não seja corrido no começo, você sente ali o sexo, você sente as drogas, você sente um cenário conturbado, caótico, mas que as pessoas apreciam estar ali naquele contexto. Sim. O primeiro episódio da série, e os 3 de uma forma geral, eles tornam tudo muito lavado, né? Isso, muito lavado, obrigado. Que
parece que isso não existe nesse mundo da série em si. Todo mundo é muito ok, todo mundo é muito tranquilo. Quando tem alguma coisa que foge um pouco disso, eles não desenvolvem, fica meio que ali, olha, tá aqui, a gente colocou, mas não se importe com esse elemento. O que pra mim tira qualquer graça de acompanhar a história de uma forma geral, porque isso faz parte da história, faz parte daquele ambiente, daquele mundo em que eles estão vivendo e tá tudo acontecendo, sabe? Pra mim não faz sentido eles tirarem essa característica, porque aí Sim. você descaracteriza a obra. E uma coisa que eu sempre fiquei muito impressionada com o livro é que ele é sexo, drogas e rock and roll, só que com uma perspectiva um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver em outras histórias, né, que retratam essa época e esse estilo de vida de uma maneira muito Glamorizada. machista e muito sexualizada e muito de expor mulheres mesmo. Aqui a gente tem mulheres com um papel de protagonismo muito importante e de pegar realmente esse estilo de vida e destrinchar isso de por que as pessoas agem dessa forma, por que as pessoas se entregam tão completamente pra uma coisa que muitas vezes não é saudável. Era essa a magia. E não, vamos falar disso, mas não vamos mostrar, então, as partes ruins. Não vamos falar dos problemas, sabe? Acho que isso me incomoda bastante nesse início. O que mais me magoa, além de tudo isso, eu acho que é o que eles fizeram com os personagens coadjuvantes. É claro que a gente sabe que a história vai acabar girando muito ali na relação da Daisy Jones com o Billy Dunn, que é o vocalista do The Six. Mas, gente, todos os outros personagens são interessantes e engraçados e têm as suas próprias histórias, né? E eu acho que esses 3 primeiros episódios, eles correm tanto que justamente eles não dão um espaço, o momento que teria, eu acho que pra brilhar muito mais os coadjuvantes e realmente consolidar o The Six como banda, eles não aproveitam esse tempo. Sim. E aí, no final do 3º episódio, a gente já tem o encontro da Daisy e do Billy. E do que a gente observa do material promocional da série, dos trailers, parece que eles vão realmente focar muito mais nisso. E eu já tô, gente, pera lá. Eu posso estar muito errada, mas o meu pressentimento é que, assim, eu acho que daqui pra frente é só pra trás, assim. Eu tenho a impressão de que eles decidiram usar como o ponto primordial dessa história a relação do Billy com a Daisy e a Camila ali no meio. Sim. E todo o resto é desnecessário, é desimportante. E aí fica isso de todos os personagens coadjuvantes não importam, toda a questão do sexo, droga e rock and roll não importa, porque a gente tá contando uma história de amor, um trio romântico que um amor impossível, sei lá, vira né? um bagulho sem graça, sabe? Porque o livro mesmo, ele demora muito pra chegar no ponto do Daisy Jones and the Six. Porque antes a gente vai consolidar quem é o The Six, quem é a Daisy, eles sozinhos, todo o drama do Billy com o seu vício e tal. Pra quando juntar o Daisy Jones and the Six, isso tudo tem um peso muito grande na narrativa. Isso tem uma carga pesada pro personagem lidar desse sentimento e desse vício em torno dele e tal. A impressão que eu fico é que eles não confiaram o suficiente na história, no material base. E eu falei isso várias vezes em alguns vídeos do meu canal. Pra mim, Daisy Jones é uma das histórias mais fáceis de fazer uma adaptação audiovisual. A mulher literalmente até escreveu as músicas. Você só precisa de alguém pra fazer as melodias e botar as pessoas pra atuarem, assim. Tipo, pra mim era muito simples, principalmente pelo fato de ser uma série, de você ter mais espaço, mais tempo. Parece que eles não confiaram no poder que essa história tem, porque o livro é assim, tipo, a gente primeiro conhece a Daisy com bastante cuidado, e aí, em paralelo, o The Six, o que estava acontecendo com eles, né, desde o momento que eles nem são The Six, tava tudo ali. E aí, parece que eles não quiseram cativar o público dessa forma. Eles quiseram acelerar, tipo, não, as pessoas querem ver Daisy Jones e Billy Dunn, então vamos correr pra essa parte logo, pra gente não perder a audiência. Só que, tipo, se a gente leu o livro e se apaixonou, cara, ia dar tudo certo na série. Até porque muita gente que vai ver essa série já leu o livro também, enfim, tem toda essa propaganda, né, em torno dessa história. Então era só eles, tipo, irem com calma. Sim. Isso me irritou muito, porque era tão
tão simples. E posso ser bem sincero, eu iria até além disso ser simples, ser fácil. Poderia ser uma série com muita personalidade. Porque Pra caralho. o livro, ele é nesse formato documental. Por que a gente não faz uma série de fato documental? Tipo, vamos forjar registros da época, imagens, shows, tipo, fazer de fato como se fosse um documentário, porque eu já vi documentários musicais que, tipo, é um bagulho surreal de incrível, sabe? Porque ele consegue, por mais que, sei lá, ele não tá mostrando, se eu não me engano, eu assisti um da Cássia Eller, que não mostrava exatamente a Cássia nem nada, mas mostrava as pessoas falando dela, não sei o que e tal. E você era transposto para aquela época lá onde ela tava e o que ela fez. Isso eu acho que é a parte da magia de um documentário, sabe? É ele conseguir contar uma história complexa, muitas vezes através apenas de registros, de depoimentos e tal. E o livro, ele é isso. E a série, ela vai para um caminho muito tradicional de vamos contar uma história ficcional aqui, que a gente precisa colocar, né, a questão de ter os depoimentos, então a gente joga sem nenhum propósito muito grande, só para falar que a gente colocou, outra coisa que desvirtua totalmente do material original, e por consequência, eu acho que isso perde uma outra característica que era muito legal do livro, que era o bom humor em muitos momentos. Isso não tem na série. Sim. Tipo, é uma história que é profunda, que é dramática, mas que tem muito senso de humor também. Exatamente por causa dessas contradições que às vezes tem nos depoimentos. Ou uma pessoa tá falando da outra, e a outra tá falando do um também e tal. Tipo, não Sim. tem. No final das contas, o lance de ser um documentário parece que eles só colocaram pra colocar, porque se não colocassem a galera ia reclamar, com razão. Uhum. Só que também, se for pra colocar do jeito que eles colocam, que é tão en passant, assim, tipo, poderia não ter e não faria muita diferença pra história, essa é a verdade, por que colocou então, sabe? Tipo, se vocês não estão realmente usando desse recurso como parte da narrativa, como Sim. parte da identidade da série. Eu acho que é um desperdício gigante, assim, de oportunidade, sabe? E um ponto é que eu não sou tão fã do livro quanto você, mas eu gosto do livro o suficiente, nem pra ficar frustrado com o que a série faz, mas pra ficar indiferente. Tanto que eu lembro É. que terminou o primeiro episódio e eu virei pra você e eu falei, cara, se eu não tivesse lido o livro e fosse assistir a série e visse esse primeiro episódio, eu não ia entender por que as pessoas gostam desse livro, porque não entrega nada, não é uma história que você sente que tem uma alma, que tem uma personalidade. Era pra Sim. Daisy Jones and the Six ser o multiverso, ser o Homem-Aranha no Aranhaverso dos documentários musicais, sabe? E não! Sim, é muito frustrante. Eu terminei o primeiro episódio com uma sensação meio vazia, assim, de tipo, o comecinho do episódio, que inclusive eles até publicaram isso no canal do YouTube, né? Que é o A melhor. abertura ali. Eu tava tipo, nossa, é isso, vamos lá, vamos lá! Aí começa, o negócio vai indo, vai indo, vai indo. Aí termina com a musiquinha lá da Daisy, aí eu terminei o episódio, mas tá bom, né? É só um episódio. Aí fui pro segundo, aí já achei um pouco melhor, mas achei a Daisy largada. E aí o terceiro, né, tem o encontro dos dois, então tem um momento ali, né, que você fica tipo, ah, beleza, isso aqui é legal. Mas assim, de uma forma geral, as primeiras impressões que deveriam ser, meu Deus, essa vai ser a série do ano, que era o que eu esperava. Não é essa sensação que passa, isso é desesperador. Tipo, era uma das séries que eu tava mais empolgada pra assistir esse ano, assim, de longe, disparado lá em cima. E aí o negócio veio e eu fiquei tipo, ah, acho que eu preferia só ter lido o livro mesmo. Aham. Eu acho que tem duas questões. Uma delas é, talvez, falando por mim, a indiferença é a pior coisa que qualquer obra pode causar na Claro. pessoa. Porque, tipo, você pode amar, você pode odiar, mas ele tá te causando alguma coisa. Você assistir ali quase 3 horas e você ficar, ah, vou fazer outra coisa da vida porque dane-se, é muito triste, sabe? Tipo, não te desperta sentimento nenhum. O que comparado com o livro já é muito bizarro, porque o livro, logo na primeira página, está caramba, que legal, Que da vamos, hora. continua. E a segunda coisa é que eu, sinceramente, fico triste porque quem ama o livro, talvez nessa gana de querer ver a adaptação, vai aceitar o que vai ser entregue quando deveria não ser aceito apenas porque sim, sabe? É, infelizmente existem, né, fãs com gostos diversos. Tem o Sim. fã que é como a gente, que tipo, cara, isso aqui não chega aos pés do bagulho original. E com certeza vai ter os fãs que, tipo, vão ficar felizes só porque tem. De qualquer forma, assim, as músicas são legais.
Pelo menos ganhamos isso, mas... Isso me deixa desgraçado da cabeça. Eu fico com a sensação de que parece que eles investiram muito no lance. A gente tem que criar o álbum Aurora da melhor maneira possível. E aí parece que a energia pro roteiro e tal, parece que não teve tanta energia pro roteiro quanto pras músicas de Daisy Jones and the Six, tá? Porque nesses primeiros episódios a gente tem muito mais, tipo, da Daisy cantando as músicas dela, que ela escreve, do Dunn Brothers, né, que é antes de virar The Six, do próprio The Six, e essas músicas, nenhuma me chamou atenção. Não. Nenhuma me chamou a atenção. A primeira vez que tem uma música que eu falei, opa, é no final do terceiro, quando eles cantam Honeycomb, que no final das contas vai fazer parte da Aurora. Mas assim, as outras coisas meio que passam batido. Parece que toda a energia realmente foi pro Aurora. Então talvez seria mais fácil se eles tivessem feito só o álbum. Tipo, olha gente, um conteúdo extra aqui para quem lê o livro de Daisy Jones and the Six. Toma aqui as músicas de Aurora pra vocês ouvirem. E não fazer esse escarcéu com essa porra dessa série pra entregar um negócio... Levando em conta isso que você tá falando, parece que o marketing é só em torno de... O elenco foi lá e aprendeu a tocar os instrumentos. O elenco fez um show fechado lá para os executivos para mostrar que eles conseguiram entregar. O elenco lançamos o álbum do elenco. Talvez o elenco saia em turnê. Tipo, é exatamente isso. A energia deles tá muito na parte da música, o que é muito legal. E eu tava super feliz, tipo, nossa, que bacana que eles colocaram um esforço tão grande nas músicas, né, pra realmente fazer jus. Só que aí não tá compatível não é só com isso. a série, pô. Não é só isso, tipo... Foi o que você falou, era mais fácil tanto que a gente se apaixona pelo livro banda sem ouvir as músicas. Exato! Era mais fácil formar uma banda e tacar em turnê do que fazer isso que fizeram, né? Porque eu não sei até que ponto eu estaria disposto a ir num show, por exemplo, sabe? Eu iria super. Eu não iria. Eu iria. Mas você nunca foi... Neste momento que estamos gravando este episódio, Arthur Andrade nunca foi em um show de música. Ele tem um ingresso comprado para assistir o The Weeknd, mas até então ele ainda não teve a experiência de assistir uma performance ao vivo. Mas, Nath, na minha perspectiva, se eles vão fazer show não sei o quê, são os personagens da série, não são os personagens do livro. Por que eu iria nesse show? Se a série não me dá nada pra eu me importar com eles. É como eu falei, quando eu terminei o livro, a primeira coisa que eu pensei foi, caraca, que da hora vai ser poder ouvir essas músicas. Porque eu acho que Daisy Jones é uma história que é muito viva. Sim. Você experiencia aquilo. E aí, pensar em conhecer essa história, poder ter essa experiência ouvindo as músicas, pra mim seria transcendental, assim. Seria incrível. Sim, mas pra mim... Tá. É que, na minha perspectiva, as pessoas que estão lá no palco cantando não são as pessoas do livro. Não são, da mesma forma que existem bandas covers que fazem muito sucesso. Sim. E não são os artistas. E Sim. as pessoas amam. Sim. Pra mim Aí, seria de novo, nesse aspecto. Talvez seria muito legal ir no show se não tivesse visto a série. Porque aí você vai ver lá os atores, eles cantando e tal, babá. Você não vai lembrar do livro, você vai lembrar da série. Na minha perspectiva. Eu acho que tem que rolar um exercício mental pra separar as coisas. Tipo, que de qualquer forma, eu acho que o trabalho que tá sendo do que eu ouvi das músicas, né? Ainda não ouvi o álbum inteiro, né, que eles vão lançar e tal, com calma, analisando tudo, mas do que eu ouvi, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. Então, eu, como apreciadora de música, eu pagaria sim pra assistir eles tocando ao vivo e cagaria pra série, se continuar nesse ritmo. Eu não conseguiria separar uma coisa da outra, eu acho que... Não, tá tudo bem. Mas eu acho que o que a gente chega no acordo eles investiram muito na música e, dado que a gente assiste nesses episódios, pouco na história. E isso é um problema. Bom, a gente tá falando, e a gente não falou, né, de algumas coisas bem importantes que aqui acho que a gente vai entrar, né, um pouco mais na narrativa e tal. Talvez tenham alguns spoilers caso você não conheça nada da história de Daisy Jones. A gente precisa falar dos personagens, né? Como já falei antes aqui, me incomoda muito o fato de que eles deixaram o The Six de lado. Inclusive, algumas coisas bem bestinhas, assim, da relação dos personagens ali, eles não colocaram. Tipo, o Karen, que Sim. Pra mim é um grave problema É um da absurdo. série. É um negócio muito, muito bobo, mas enfim, pra gente que lê o livro faz diferença. Diria a lei, não é bobo, é o pecado capital dessa série. Porra. Porque eu acho que é justamente isso, tipo, essa história é sobre essas pessoas. Sim. E aí, se você não dá espaço pra essas pessoas, o que é essa história?
né? Então, no final das contas, a série, nesse começo e aparentemente daqui pra frente, né, foca muito na Daisy, no Billy e na Camila. O que poderia ser uma escolha, é uma escolha que eu não apoio, mas poderia ser uma escolha boa se eles estivessem aprofundando os personagens. O que eu, Nathalie, não acho que eles estão fazendo. Então, começando pela Daisy, que eu acho que desses 3 primeiros episódios foi uma das personagens mais prejudicadas, ao meu ver. Eu acho que é assim, a Daisy Jones do livro, ela é descrita como essa mulher que ela é um negócio, assim, né? Ela tem um magnetismo desde sempre, desde que ela é jovem, e ela tem essa energia e ela tem essa impulsividade dela que te assusta e te encanta Fascina. ao mesmo tempo, né? Exatamente, ela te fascina ao mesmo tempo que te assusta. E eu acho que a série tem medo de deixar a Daisy Jones ser a Daisy Jones. Eu acho que a série não permite que a Daisy seja a personagem falha que ela é no livro. Com vários problemas. Eu não sinto a energia da Daisy nesses 3 primeiros episódios. E pode até ser que a série, não, mas daqui pra frente eles vão entrar mais na questão do vício dela, não sei o quê. Pra mim já não faz mais sentido, porque eu acho que a construção dela antes de conhecer o Billy é muito importante pra quando eles baterem de frente, a gente entender de onde tá vindo tudo aquilo. E desses 3 primeiros episódios, a Daisy, ela pra mim, ela não tem um certo... E eu amo a Riley Keough, hein? Eu amo essa atriz, acho ela maravilhosa. Mas eu acho que o roteiro não dá as ferramentas pra ela realmente elevar a Daisy nesse lugar de... Cara, essa mulher, ela... Todo mundo quer estar perto dela, todo mundo quer conhecer ela, todo mundo quer ser ela. Eu acho que esses episódios... Tô até gaguejando nesse episódio, de tão nervosa que eu tô. Eu acho que esses 3 primeiros episódios não entregam uma Daisy Jones completa. Eu acho que não entregam a Daisy Jones, ponto. Tipo, porque parece que eles querem botar ela num lugar muito de doçura, de ingenuidade, e talvez desenvolver ela sendo corrompida pelo sistema. Ela não é isso. Não, não faz sentido pra mim. Esse é o ponto. Tipo, você não tá adaptando a personagem, você tá criando uma outra versão dela. Outra personagem. Uhum. E aí, tipo, pra mim, que o lance todo no começo do livro é você ficar, caramba, a Daisy é uma força da natureza que ninguém consegue controlar, ninguém consegue parar, e ela vai em frente. E transformar ela no pior clichê possível de uma protagonista de um filme musical. Que é a garota bondosa, ingênua, que vai pra cidade grande em busca do grande sonho. Artista. E tem umas musiquinhas melosas. Ah, pelo amor de Deus, tipo... Pra quê? Não é isso. E aí, pra mim, não vai fazer sentido ela com o Billy, porque toda a questão da Daisy é ela ser esse lembrete constante pro Billy de uma coisa do passado dele, ao mesmo tempo que é uma luta constante contra o próprio vício dele. Dele não cair nisso. Mas se ela é ela, do jeito que ela é na série, sem isso... Não faz o menor sentido! Porque ela e a Camila, no final das contas, na série, não tem muita diferença. Me faltam palavras até, de tão frustrada que eu tô. Eu acho que colocam justamente, tipo... A Camila, tipo... É uma mulher forte, né? Ela é super doce, mas ela também se impõe e tal. E é meio como a Daisy é, tipo... Ela se impõe em alguns momentos, mas não tem muito uma característica que destaque ela, eu acho, sabe? Uhum. Tanto que, assim, uma das coisas mais tristes pra mim foi, acho que talvez no episódio 1 já, ou no 2, não lembro agora, que ela fala a frase, né? Eu acho que é no 2. Eu não sou a musa, eu sou, né, o somebody. Uhum. Eu não senti nada ouvindo essa frase da boca da Riley Keough. Nada. E, tipo, essa foi uma das primeiras coisas que eu marquei quando eu tava lendo o livro. Uhum. Uma das primeiras frases que eu marquei. E eu fui reler o livro, porque eu vi os episódios e eu fiquei, gente, não é possível, eu estou completamente louca, eu li esse livro completamente errado. E aí é muito engraçado me deparar com as frases que eu marquei. Uhum. Da primeira vez que eu li, eu ficava, nossa, a verdade dessa frase é muito boa. Nossa, esse momento é muito da hora, né? E foi uma das frases que eu marquei, e o jeito como acontece no livro tem muito mais poder do que na série. E isso é extremamente frustrante. Extremamente frustrante. De novo, eu não sei se daqui pra frente, talvez a personagem cresça, justamente por estar mais em conflito com o Billy, mas, de novo, pra mim não faz sentido. Pra mim, ela tinha que ser muito mais consolidada como personagem, com toda a força que ela tem pra
quando rolar o encontro, a gente sentir ali o conflito. Porque, assim, a química dos atores é boa. Só que parece que a Riley Keough, ela vira outra personagem no Sim. momento que ela encontra o Billy. E não faz sentido isso pra mim. Parece que naquele momento, aí ela vira a Daisy Jones. Só que aí fica incoerente com o que você assistiu, né? Por 2 episódios. É, porque você fica, ué, de onde veio isso? De onde veio essa confiança? Isso que ela sabe o que Essa fazer. personalidade toda aí. De ignorar as coisas que o Billy tá falando. Tipo, não foi construído nada disso. Ela nunca foi assim desde o começo. Aí agora ela tem que ser Exato. because of reasons. E aí, em contrapartida, né, a gente tem o Billy Dunn, que também tá ótimo, né, o Sam Claflin, gosto muito dele. E eu acho que o Billy Dunn, ele acaba tendo muito mais espaço pra realmente ir construindo uma narrativa do que a Daisy. Ele parece muito mais protagonista nesse começo. Eu acho que no final das contas, é muito difícil pra mim puxar, assim, quem é o protagonista do livro. Porque eu acho que os dois são muito fortes. Sim. Mas desses primeiros episódios, o Billy claramente é o protagonista, assim, tipo, de longe. Eu primeiro tinha ficado muito incomodada no episódio 1, porque ele tem o lance com o pai e tal, e eu acho que foi muito jogado, tipo, muito atropelado. Primeiro que eles cresceram os personagens muito rápido, né? Tinha 2 atores pra interpretar a Daisy e o Billy. Sim. E aí eles ficam muito pouco tempo. E aí, de repente, já tá a Riley Keough e o Sam Claflin lá. E aí eles vão ficar assim pra sempre, até depois do depoimento, 20 anos depois. Tipo, ok, formal, tudo bem, vamos ter que aceitar. E aí, o lance do pai tava meio embolado pra mim, eu não gostei. Mas aí, no segundo episódio, quando a gente consegue destrinchar um pouco melhor o lance do vício e isso atrapalhar a paternidade e tal, ali eu comecei a gostar mais. Mas acho que faltou. Se tivessem colocado, desenvolvido um pouquinho melhor antes, tudo ia se encaixar muito melhor no episódio 2. E a gente tem, né, uma terceira personagem aí que tem um pouco mais de espaço, né? Que é a Camila, que é a esposa, que se torna a esposa do Billy, né? Que, coincidentemente, é interpretada por uma atriz que também se chama Camila, a Camila Morrone, não sei como é que fala o nome dela. Eu gosto muito a dinâmica ali dos atores, né? Parece que o Sam Claflin é o tipo de ator que ele tem química com todo mundo, né? Parece que ele exala uma coisa assim e tudo se encaixa. Então eu gostei bastante dela, eu acho que ela traz bastante da Camila do livro e tal. Mas eu tô com muito medo do que vai ser esse triângulo amoroso daqui pra frente. De verdade. Eu tô com medo deles pesarem muito a mão nisso. Muito mais do que no livro. Porque, assim, né, é justamente isso. Como eles aceleraram muito o processo aí, né, deles se conhecerem, a gente acha que vai ter muito mais desse drama, né, por muito mais tempo. As únicas coisas que saltam nos 3 primeiros episódios é o Billy com a Camila, muito mais do que todo o resto. E aí vai colocar a Daisy Jones na parada, eu não consigo não ver outra possibilidade dessa série se desenrolar do que pesar a mão num triângulo amoroso. E aí vai ser o triângulo amoroso, por quê? Do quê? Porque vai ser o quê? A Daisy representa a vida rockstar e a Camila representa a casa e de novo, pra mim parece tudo muito clichê e muito básico. Por a série não mostrar a Daisy de verdade, né, dos livros, e também não mostrar a própria parte do vício do Billy, sabe? Eu acho que Sim. Foi uma escolha interessante eles, ao invés de mostrarem o que estava acontecendo com o Billy, mostrar a Camila sozinha, em casa e tal, eu acho que falta esse impacto do que estava acontecendo com o Billy. Da gente ver ele mal, da gente ver os excessos, Sim. né? E de todo mundo ali em volta, né? É muito doido isso, porque a gente tá vendo uma história que é sobre um momento, né, da música que é tão emblemático, né? A frase sexo, drogas e rock and roll é marcante por um motivo, e a gente não vê isso. Sim. E eu entendo se a série quer, tipo, ir com mais cuidado, não exagerar, mas, tipo, gente, tudo tem formas e formas de você fazer. Acho que dava pra gente conseguir sentir a cena ali, rock and roll dos anos 70, sem você extrapolar, sem você expor pessoas de uma maneira desnecessária. Sim. Sabe o que eu sinto? É que eu gosto muito da escolha de vamos mostrar a perspectiva da Camila, que é legal, só que eu acho que eles usam isso como um recurso meio barato de que a gente pode acelerar e ocultar as coisas. Porque Sim. tinha que ser, vou mostrar a Camila aqui, a perspectiva dela,
No momento que a gente vai com ela e vê o Billy, tinha que mudar a perspectiva e vamos continuar nessa temática, nesse tom, com o Billy, mostrar cada vez mais isso, pra aí sim chegar num ponto de falar, caramba, o cara não conseguiu ir ver a filha nascendo, tal. Muito pesado. Sim. Mas aí não. Quando já acontece tudo, daqui a pouco já resolve e aí fica... Mas, de novo, cadê o peso? Cadê o impacto? Cadê o desenvolvimento disso tudo? Não tem. E eu acho que junto disso a gente perde um pouco a questão da fama. Porque eu acho que fica muito confuso como que... O que o The Six é como banda? E o nível de alcance. Porque muito desse lance dos excessos tá ali com o crescimento deles, com a fama deles. Porque quanto mais famoso você fica, quanto mais acesso você tem, mais acesso a drogas e mulheres você tem, né? E eu acho que a série, justamente porque eles estão cagando pra banda, aparentemente, eles não... Bati até no microfone. Eles não mostram pra gente, tipo, os passos. E às vezes, e é uns negócios, às vezes, tão pequeno, que umas mudanças que eles fizeram que me incomoda, que eu acho que vai descaracterizando a relação da banda, é, por exemplo, o fato de que os Dunn Brothers, né, a banda antes do The Six, não começa do jeito que começa na série. Né? O Billy e o Graham, os irmãos, eles formam uma banda juntos. Eles começam a compor as músicas. Na série não é assim. Então, acho que isso já quebra um laço ali dos dois. E da construção, a gente não vê muito das composições do Billy. Porque Sim. Antes do The Six virar The Six, antes de ter o álbum Aurora, o Billy já era muito famoso pelas composições que ele fazia. Ele já escrevia muitas músicas pra Camila. Tudo isso não faz parte. E aí eu acho que a gente vai perdendo muitas coisas que fazem essa história ser redonda e completa, sabe? Pra gente realmente mergulhar nesse universo. Puxando isso que você tá falando, muito estranho daqui pra frente ver eles criando a Aurora vindo do nada. Nesse sentido da gente não ver toda essa questão de letrista? Não sei qual que é a palavra da pessoa que cria letras. Compositor do Billy, da própria Daisy. Eu acho que eles não desenvolvem isso muito bem também. É o caderninho que eu escrevo umas coisas e fica. E aí, de repente, ela é incrível. Ah, isso me incomoda tanto. Tipo, eles não explicam os personagens direito e, de repente, a gente tem que acreditar que a Daisy Jones é a melhor cantora, a melhor compositora do mundo. Sim. E que o The Six é a melhor banda de rock de todos os tempos. Tipo, por que você não me explicou isso, então? Relendo o livro, eu vi que tem um momento que meio que vira uma chavinha, quando eles estão já no meio da gravação do Aurora, que o Billy pede pra ela gravar, eu acho que é Impossible Woman, o nome da música, e ele quer que seja uma coisa mais rústica ali, porque a Daisy, ela canta de um jeito mais meio controlado, assim, tipo, ela sempre canta bem, porque ela tá sempre cantando certinho, e nessa música ele quer que ela extrapole um pouco, que ela grite, se ficar ruim, se ficar meio errado não tem problema, tal. Então, talvez eles usem isso pra meio que engrandecer o alcance vocal dela na série, não sei. Que inclusive Mas eu acho que de qualquer forma falta um pouco da série estabelecer o quanto vem naturalmente a música pra ela e o quanto ela não ligava pra música, sabe? Eu acho que pra mim, eles mudaram um pouco o jeito que ela enxerga a música na série. Parece que ela já se importa muito desde o começo. E não. Tipo, ela vai percebendo que ela tem ideias muito legais e que os homens em volta dela, que também eu acho que é outra coisa que a série peca. Quanto mais eu vou pensando, mais eu vou lembrando de coisa e mais brava eu vou ficando. Tipo, a gente não vê ela sendo meio que usada e sugada por esses homens, sabe? Pra ela chegar no ponto de foda-se, eu não vou mais ficar dando conteúdo aí pra esses machos, eu vou escrever minhas próprias músicas. Porque aí na série parece que é tipo, desde que ela é novinha, ela vai lá e ela escreve no caderninho dela e ela sonha em estar no palco, parece que é isso. Enquanto que a Daisy, tipo, não é exatamente isso, ela quer ser ouvida. E ela vai desenvolvendo isso com um certo tempo ali. A Daisy, ela é uma prodígio que não se importa de ser boa no que ela é. E na série parece que ela sempre se importa com a música desde o começo. O que traz uma outra coisa que eu acho meio descabida na série é que tem as pessoas que escutam ela e ficam, meu Deus, essa mulher, caramba. Eu fico, gente... Mas não é nada de calma. Tem nada demais nisso que ela tá cantando, sabe? De onde tá vindo
essa fagulha de, meu Deus, aqui é um futuro. Porque eles não dão espaço pra construir a personagem. Tipo, pra mim o maior erro, eles tinham que ter feito um episódio só pra Daisy Jones e realmente ir com calma e introduzir as coisas e não mudar esses detalhes que eu acho que fazem, que não é uma questão de preciosismo com o livro, gente. É uma questão de que faz diferença pra quem a personagem é. Se eles querem mudar um detalhe ou outro, não tem problema. Só que eu acho que é parte da essência da Daisy e do desenvolvimento dela. Nesse começo, ela ser mais porra louca, ela não ligar tanto assim, porque vai ser fundamental pro crescimento dela, ela ver que ela ama isso, e que ela é boa nisso, e que ela precisa se dedicar a isso, e que as coisas melhoram com esforço, e parararará. Esse que é o meu problema, no final das contas, não é se mudou ou não. É o quanto certas mudanças acabam descaracterizando algumas coisas, e aí meio que rui toda a estrutura, sabe? Eu não sei se você concordaria comigo, mas pegando isso que você falou, eu acho que tinha que ser, sei lá, episódio 1, Billy Dunn, ponto. Episódio 2, Daisy Jones. Episódio 3, The Six. E aí termina com eles se juntando. É beleza, daqui pra frente, Daisy Jones and The Six. Mas, tipo, cada um tem no seu espaço pra crescer. Sim. Como é o livro, gente? A primeira parte do livro é só sobre a Daisy, depois é só sobre o Billy construindo ali o Dunn Brothers, e aí depois vai pro The Six. Tipo, tava tudo... Essa que é a questão. Tava tudo ali. Ah, eu queria que fosse uma cópia igual? Não necessariamente, eles podiam justamente aprofundar outras coisas, trazer outras narrativas, não tem problema. Só que estruturalmente, eles mesmos se auto-sabotaram. Sim. Uma coisa que poderia ser extremamente especial, extremamente marcante, não é. Eu tinha vários medos com Last of Us quanto à adaptação, e vem se mostrando uma excelente adaptação que sabe mudar coisas, expandir a história, dar tempo pros personagens, tendo um episódio a menos do que Daisy Jones and the Six vai ter, sabe? Mas o importante são as músicas que fazemos pelo caminho. É isso, então. Falamos pra caceta, mas porque temos muitos pensamentos. Se você, por acaso, não leu o livro e adorou a série, conta pra gente, manda mensagem nas redes sociais, a gente vai adorar saber. Se você leu o livro e gostou também, acho que tá tudo bem, né? Como a gente falou aqui, a gente imagina que pessoas vão ter percepções diferentes, mas a nossa percepção foi essa de frustração. Gostaria muito de ter amado, mas infelizmente não foi o caso. A série vai continuar sendo exibida aí nas próximas semanas, vai sair acho que 3 episódios semana que vem, depois 2 e 2, e a série termina no dia 24 de março. E aí a gente volta pra poder fazer um apanhado geral da série. E aí provavelmente a gente fique por 2 horas falando, potencialmente só reclamando. Vamos ver, Deus no comando, né? Sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de qualquer forma, mesmo que seja muito mais negativo do que positivo. De qualquer forma, a série, enfim, é um entretenimento aí, né? Anos 70, o elenco é legal. Alguém vai gostar, Vou escutar a música né? no Spotify. Até semana que vem. No Spotify. Isso com certeza. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!